Não fique desanimado por estar se sentindo fraco. Pela graça, o Salvador habita em você e Ele é a sua força. Hoje, no dia 1º de setembro, permita que eu leia a você o nosso devocional para o dia de hoje. Para onde você corre quando se sente desencorajado? Para onde vai quando se vê diante da própria fraqueza? O que diz a si mesmo quando confrontado com as próprias falhas? O que faz quando se sente incapaz de fazer o que Deus o chamou para fazer? No meu caso, diz o autor, corro para Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Quando minhas fraquezas se tornam evidentes, esta passagem da Escritura tem sido minha amiga e confortadora. Vamos fazer a leitura? O autor separou este texto em 2 porções e fez comentários breves entre cada uma delas. Então, Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bom, então, primeiramente, esta passagem, ela nos conforta com a realidade redentora radical de que nunca mais enfrentaremos a condenação de nossos pecados, porque Jesus suportou cada aspecto da penalidade que era nossa. Mesmo naqueles dias de evidente fraqueza e repetidas falhas, não seremos punidos por nossos pecados. Isso significa que nestes momentos não precisamos nos esconder ou fugir de Deus, do Senhor, mas podemos nos achegar a Ele buscando a ajuda dEle e o perdão. Mas isso também não é tudo. Vamos fazer a leitura dos versículos 9 a 11? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Neste trecho, então, Deus nos apresenta que Ele não apenas trata com graça a culpa do nosso pecado, mas Ele também trata com poder. O pecado nos enfraquece, ele nos humilha e deixa incapaz. Ele nos impede de observarmos a lei de Deus. Não bastava que Deus nos perdoasse, embora seu perdão seja algo glorioso. Deus vem habitar em nós pelo seu Espírito, animando-nos com uma nova vida, fortalecendo-nos, a fim de que possamos desejar fazer o que seria impossível fazer sem sua presença interior. Isso significa que não precisamos temer ou negar nossas fraquezas. Não precisamos nos enganar, pensando que somos fortes. Podemos enfrentar nossas fraquezas com alegria, porque sabemos que a graça necessária para tais fraquezas nos foi dada em Cristo. E essa graça não se trata de uma coisa, mas de uma pessoa, o Espírito Santo, que faz de nós o lugar de sua habitação e poder, ou de sua habitação em poder. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus que se entregou, que se fez homem, que se entregou naquela cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a ponte entre nós e o Pai fosse estabelecida, fosse reconstruída, e todo aquele que nele crê. A Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar nele, passa a vivificar uma nova vida.
E que maravilhoso é pensarmos que não estamos sozinhos, que Ele não só nos vivifica, como também Ele habita em nós e Ele é nossa força. Quando erramos, quando nossas fraquezas aparecem, ficam evidentes, não devemos nos esconder de Deus. Devemos sim buscá-lo, buscar por essa graça, buscar pela sua ajuda e pelo seu perdão. O autor também nos incentiva na leitura de Efésios, capítulo 3, 14 e 20. Vamos fazer a leitura? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aleluia. Este então foi o nosso devocional para o dia de hoje do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Que você possa meditar nessa passagem, refletir e aplicar a sua vida. E que Deus abençoe grandemente o seu dia.